Então, nós vamos ter gravado a correção do formulário, né? Todas as aulas gravadas sempre iniciam com a correção dos formulários também. Então, assim, assistindo às aulas, você vai ter a correção dos formulários, mais a matéria, né? Do slide, desses 3 slides. Então, vai ficar bem apoiado aí. Então, esse formulário, no dia 5/10, fala sobre potência elétrica e frequência elétrica, tá? Vamos fazer a correção aqui. Talvez, o Rodolfo, você fique um pouquinho perdido, mas na hora que você assistir a aula que fale sobre esse assunto aqui, aí você já vai ter depois a aula com a correção do formulário, né? Então, não vai ficar perdido, não. Só hoje aqui, por você não ter assistido antes, talvez você fique um pouquinho perdido, né? Mas é só assistir as aulas aí que vai ficar de boa. Qualquer dúvida, só pedir ajuda pra gente depois, né? Depois que assistir as aulas todas. Então, nós temos aqui, ó, na primeira questão, perguntando para vocês, né? Vamos puxar lá o formulário lá do dia 5, puxar a lembrança, né? Que foram 2 semanas aí. E lembrar o que nós aprendemos, o que cada um de vocês entenderam sobre potência elétrica, né? Quem quiser responder pelo microfone ou responder pelo chat, podem ficar à vontade. E vamos lembrar, né? O que vocês entenderam sobre potência elétrica? O que seria potência elétrica? É o calor gerado pela corrente elétrica. Isso, ela é gerada pela corrente elétrica. O que ela colocou? Volts ou força da corrente? Não é a força. A força é o volts, exatamente. Só que daí é a tensão, né? É a tensão. A potência elétrica é uma grandeza elétrica, assim como a tensão elétrica, como a corrente elétrica, né? Só que a potência elétrica, ela existe a partir da resistência, né, gente? Aquele aquecimento, né? Devido à resistência elétrica, certo? E o nome já diz, potência elétrica, porque nós demos exemplos como o chuveiro elétrico, como o ar-condicionado, né? Ou um computador que requer equipamentos, né, mais avançados, como uma placa de vídeo, né, uma fonte de alimentação mais potente, né? Então são equipamentos que costumam ser potentes, né? Que requerem mais consumo de energia devido ao equipamento ele ser mais potente. E aí o consumo de energia é maior, né? E ele gera a potência elétrica, né? A potência elétrica é porque é um consumo maior de energia elétrica, né? E também devido à resistência elétrica, aquele calor que é gerado, né? A potência elétrica ela é gerada do calor, né? Da resistência elétrica, né? Então, potência elétrica é uma grandeza elétrica que gera, né? Uma energia térmica, né? Que é o calor, né? Então, potência elétrica é isso. A potência elétrica é uma grandeza elétrica que, devido à sua potência, gera uma outra energia térmica, que é o calor, né? Isso aí é a potência elétrica, tá? Quem quiser responder aí, ok? Vamos ver o que o pessoal falou aqui. Juro que me perdi um pouco da última aula. O efeito Joule, no caso. Isso, o efeito Joule, né? O nome que se dá a o resultado da resistência, né? Que a resistência, ela se opõe à passagem da corrente, né, gente? A resistência elétrica se opõe à passagem da corrente elétrica, seja qual corpo for, seja um condutor, seja o corpo da gente, seja qualquer material. Todo material que conduz a corrente elétrica, todo material tem também a resistência, tenta se opor à passagem da corrente. E esse fenômeno de tentar se opor à resistência, à corrente, né, chama-se o efeito Joule, né, igual você falou aí.
E o efeito Joule, ele também causa o quê? A temperatura alta. Quanto maior a temperatura alta, maior a potência elétrica. A potência elétrica ela é medida dessa temperatura, né? Então é isso aí mesmo. Agora, igual eu falei com vocês, essas grandezas elétricas, elas se misturam um pouco, né? Então, assim, é bom vocês darem uma lida na apostila, darem assistir os vídeos novamente para relembrar, né? Os formulários, as correções dos formulários, assistir novamente, tá? Porque são coisas simples. Porém, por ser várias grandezas elétricas, a gente acaba meio que misturando na mente da gente. Se a gente assistir uma única vez, entender uma única vez e largar de lado. Não façam isso, tá? Reforcem um pouco mais, certo? Reforcem um pouco mais para vocês memorizarem bem, porque nós aprendemos a tensão elétrica, que é a força com que a corrente é empurrada, né? A tensão elétrica é a força. A corrente elétrica é o fluxo, é a quantidade de elétrons que passam pelo condutor, né? Então é a quantidade, é o fluxo, corrente elétrica, certo? A resistência elétrica é a grandeza elétrica que se opõe, né? Resistência elétrica se opõe à passagem da corrente. O nome já diz, resistência elétrica, que causa o efeito Joule, tá? E esse efeito Joule que causa a temperatura, né? Transforma aquela tensão elétrica, aquela corrente elétrica em calor, transforma, ela mata a passagem, né? Diminui a passagem, transformando em calor. Aí é a potência elétrica. Beleza? E também, de fora, nós estudamos, fora essas quatro aí, né? Estudamos também a frequência elétrica, né, gente? A frequência elétrica, que ela é medida o comportamento, né? Mede o comportamento de um determinado ciclo, né? A frequência elétrica, ela, no caso da nossa corrente elétrica, né? A nossa corrente alternada, ela é medido a frequência elétrica, porque a nossa corrente alternada ela fica oscilando, né? Entre positivo e negativo. Ela fica oscilando, a corrente que chega em nossa tomada. E ela faz essa oscilação de mais e menos, de positivo e negativo, ela faz 60 vezes por segundo. E é o que é a frequência elétrica. A frequência elétrica mede a quantidade de ciclos que ocorrem em um segundo, que é justamente a nossa corrente elétrica. Ela repete esse movimento de positivo e negativo, né, 60 vezes em um segundo. Que aí a unidade medida é o Hertz, então seria 60 Hz. 60 vezes ela faz esse ciclo em um segundo. 60 Hz é a frequência elétrica. Né? Então você vê, são várias grandezas elétricas, né? São tudo coisas simples. Porém, se a gente assistir a aula uma única vez e não rever, ou não relembrar, ou não fazer um reforço, a gente mistura realmente, né? Mistura e acaba confundindo um pouco, tá? Positivo, negativo e nulo. Isso aí, Bruno. Certíssimo, tá? Bom, o Maxwell perguntou se o calor é produzido pela corrente elétrica. É pela tentativa da corrente elétrica passar, né, pelo condutor, ou pelo material, por qualquer objeto, né? Aí a corrente elétrica tentando passar, a resistência elétrica ela tenta se opor à passagem, mas não consegue eliminar a corrente elétrica. Ela diminui, né? Faz a corrente se perder um pouco. Se perde em forma de calor. O calor produzido pela resistência, é isso. Aí desse calor produzido pela resistência gera a potência elétrica, tá? Então, todas as quatro grandezas aí, elas estão, igual já estudamos também, elas estão praticamente interligadas, né? Uma depende da outra, elas têm que ter um equilíbrio entre elas, né? E aquelas fórmulas que nós aprendemos, é as fórmulas que garantem esse equilíbrio entre elas, né? Os valores, ok? A resistência é o próprio condutor, isso, é a resistência do condutor, né? Todo material, igual eu falei, todo material tem uma certa resistência. Isso é natural, tá? O corpo da gente, quando a gente toma uma corrente elétrica, ele tem uma resistência contra a corrente elétrica, tá?
a roupa da gente também. O metal, né, que é o fio elétrico ou qualquer outro metal, também tem uma resistência elétrica, tá? E quanto maior a resistência elétrica, mais ele vai se opor à passagem da corrente, mais a corrente vai se perder. E aí vai gerar mais calor, né? Então, quanto melhor for a resistência, mais vai ser o calor gerado. Quanto menor a resistência, a corrente vai passar mais facilmente. Beleza? E os metais costumam ter baixa resistência elétrica, né? Devido à quantidade de elétrons livres, eles têm uma boa condutividade, né? São os melhores condutores elétricos, os metais. E aí a resistência vai ser baixa. Beleza? Bom, então está respondido aí a potência elétrica. Mais alguma dúvida aí para a gente dar uma relembrada geral aí, né? Nesse tempinho que nós ficamos meio que de molho, né? Sem estudar. Então, a potência elétrica é a transformação, tá, gente? Igual nós vimos aí. É uma grandeza elétrica que é medida da transformação da corrente elétrica, né? Numa forma, uma forma de energia diferente, que é a energia térmica, né? O calor. Tá? Aí nós medimos a potência elétrica. E quanto mais potente for o equipamento, mais vai ter o consumo de energia maior. Temos que preocupar com cabos mais grossos, né? Com proteções maiores para o equipamento. Né? No caso do computador, como eu vou ter um computador, quando eu quero ter um computador mais potente, eu vou colocar um processador melhor, mais memória nele, e isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que ele consuma mais energia, porque o processador é mais potente, a memória ela tem uma quantidade maior, uma placa de vídeo mais potente também, a placa de vídeo para imagens em 3D, né, melhor, ela vai consumir mais energia, vai esquentar mais, e aí nós temos que proteger, não deixar o equipamento desprotegido. Como? Uma fonte de alimentação, né? A fonte que recebe a energia da tomada e distribui para os componentes do computador. Essa fonte a gente tem que trocar também, colocar uma fonte com a potência mais elevada, né? A potência mais elevada é porque ela distribui, né, valores maiores para esses componentes, certo? Então, a potência está ligado, né, muito ligado à potência do equipamento. Né? Quanto mais potente o equipamento, maior consumo de energia, né? Maior no valor de potência elétrica, e a gente tem que preocupar com os componentes de segurança para esse equipamento. No caso do computador, eu acabei de falar. No caso de um ar-condicionado, eu coloco um ar-condicionado na minha casa, eu tenho que colocar um disjuntor propriamente só para ele, um cabo vindo do disjuntor e lá do relógio mais grosso para esse ar-condicionado, porque o consumo de energia elétrica, de corrente elétrica, vai ser muito maior, né? E aí é porque ele tem o quê? Ele tem um gasto de potência maior. Então tem que ter essa preocupação. Chuveiro, mesma coisa. Tem que ter as preocupações para a segurança, né? Porque ele consome mais energia e ele tem uma potência elétrica maior, né? Então toda vez que a gente falar em potência elétrica maior, é o quê? É um consumo de energia maior. É um equipamento mais forte, que tem um consumo de energia maior. Está relacionado muito à potência elétrica. Beleza? Então é normal as baterias esquentarem? Sim, normal a bateria esquentar. Né? Isso aí é. Só que assim, gente, deixa eu dar um exemplo para vocês. Só acabar de ver as outras perguntas aqui. As placas de vídeo têm potência maior? Tem, porque elas têm mais resistência, porque elas esquentam mais, as mais caras, é porque elas consomem mais energia, né? Elas consomem mais energia, elas têm maior resistência também, porque quanto mais consumo, mais tentativa de resistência, elas esquentam mais por causa
que elas têm a potência maior, é tudo maior, né? Tudo é maior. A tensão elétrica dela, elas costumam ser, é tudo maior. Então, isso aí tudo gera uma potência elétrica maior. É aí que a gente tem que preocupar com uma fonte de alimentação que seja de potência mais alta, que aí vai se adequar aos componentes que consomem mais energia e que tem a potência mais alta, né? Pelo que motivo ela precisa de mais energia? Por causa dos processadores, né? A placa de vídeo, ela tem o seu próprio processador, né? E o processador, ele processa, no caso da placa de vídeo, vai processar, né? É chamado de GPU, né? Unidade de processamento gráfico. Ela tem um processador próprio para gerar tudo relacionado a gráfico, né? Ela tira aquela atividade da placa-mãe, né? E o que acontece? Devido a determinada atividade, né? Quando que eu vou usar uma placa de vídeo off-board, né? Sem ser da placa-mãe, comprar uma placa mesmo para encaixar lá na placa-mãe, sem ser usado o recurso da placa-mãe. Só quando realmente precisar. Quando eu for usar softwares, né? Softwares dedicados a imagens em 3D, a desenhos, engenharias de desenho, né? AutoCAD. Aí eles exigem muito processamento gráfico. Como exige muito processamento gráfico, é muita tarefa, né? Que vai gerar o quê? Muito trabalho. E com certeza mais corrente elétrica, né? Potência elétrica maior. Então tudo depende da atividade, né? Do trabalho. Tá? Entendidos aí? Mais alguma pergunta? Tá respondido aí, gente? Então vamos lá, dando sequência aqui. Então nós respondemos aí a potência elétrica. Deixa eu só... Ah, tá, beleza. Então vamos lá. Então a primeira questão está respondida, né? Vamos passar para a segunda. A segunda questão está perguntando para vocês qual que é a unidade de medida da potência elétrica. E aí? Está fresco aí na mente de vocês? Unidade de medida da potência elétrica. Watts. É o watts, né? Exatamente. Certíssimo. É o watts. Tá? O volts é a unidade de medida de quem? Vamos dar uma relembrada aí. Alguém lembra aí? O volts de qual grandeza elétrica que é a unidade de medida? Tensão. Tensão. Isso, exatamente. Tensão elétrica. O hertz. Frequência. Frequência elétrica. E o ohms. Resistência. Resistência elétrica. Isso aí. Beleza. Então vamos para a questão número 3. Bom, na questão número 3, pergunto para vocês o seguinte. O que ocorre quando a corrente elétrica passa por um condutor e o mesmo aquece, fazendo com que parte dessa corrente se transforma em energia térmica? Qual que é o nome? Efeito Joule. Isso aí, Bruno respondeu. Efeito Joule. Então, olha só, gente. A pergunta número 3 é a resposta da número 1, praticamente. Ó, tá? Ocorre quando a corrente elétrica passa por um condutor e o mesmo aquece, fazendo com que parte... Aquece por quê? Por causa da resistência, né? Fazendo com que parte dessa corrente se transforme em energia térmica. Isso aí é a potência elétrica. Tá? Isso aí é a resposta número 1. Tá? A potência elétrica é o quê? É quando a corrente elétrica passa por um condutor e o mesmo aquece devido à resistência, fazendo com que parte dessa corrente se transforme
em energia térmica. Quanto maior essa energia térmica, maior é a potência, porque está passando mais corrente, né? E aí se perde mais, ok? Então, é o efeito Joule, né? O efeito Joule é devido a esse aquecimento aí, é chamado de efeito Joule, né? Que gera a potência elétrica. Questão número 4. Porque isso aqui até acabei falando um pouco também lá na questão número 1 para vocês, né? Dei alguns exemplos, né? Por que a informação e o conhecimento da potência elétrica se torna muito importante para um técnico de computador, ou para um técnico de eletrônica, ou para um técnico em elétrica, né? Por quê? Porque a gente tem que saber um pouco dessa potência elétrica aí e se torna uma informação importante para saber identificar os problemas com mais facilidade. Também, né? Mas tem o detalhe que eu expliquei para vocês, né? Porque aí a gente sabe que aquele equipamento ele requer o quê? Mais cuidados. Né? No caso do computador, a gente coloca uma fonte de alimentação com uma potência maior, né? Coloca, no caso de um chuveiro ou ar-condicionado, a gente preocupa com os cabos que vão ser utilizados, disjuntores, né? Então, a potência elétrica está muito ligado à potência do equipamento. Quanto maior a potência do equipamento, maiores são os cuidados, porque ali vai ser um consumo de energia grande. Vai ter muita corrente e tensão passando ali, para gerar essa potência, né? Então, a gente tem que ter certos cuidados, porque é um equipamento especial, né? Um equipamento mais avançado, tá? Então, aí, no caso do técnico de computador, é bom ele ter esse conhecimento, né? Conforme o curso aí que nós fomos estudando valores, a gente vai assimilando mais informação, tá? A princípio é só saber o que é cada qual, né? A gente não tem ainda que saber toda a informação completa, né? Mas conforme a gente for estudando lá fonte ATX, processador, a gente vai começar a estudar consumos, outras informações de cada componente, aí vai juntando todo o quebra-cabeça, né? A gente vai juntando aos poucos as informações. A princípio é só entender que a potência elétrica, né, ela está interligado a um grande consumo de corrente elétrica, tá? E esse grande consumo devido ao equipamento, né, que é um equipamento bastante avançado, que ele consome mais do que um equipamento simples, certo? No caso do computador, que é a nossa área, o que a gente tem que saber é isso. Se eu comprar um computador, chego na loja e peço lá, eu quero um computador simples, porque eu vou trabalhar com programas de escritório, texto e planilha, acesso à internet, acesso a e-mail e rede social. Só. Aí vai ser colocado para essa pessoa um equipamento básico, um equipamento que ele não vai esquentar, que ele vai ter um consumo baixo, o processador dele vai ser um processador mais fraco, né? Vai ser a placa de vídeo pode ser a da própria placa-mãe. Então, o consumo de energia daquele equipamento vai ser um consumo baixo devido ao equipamento ser um equipamento mais básico, mais fraco, que vai atender a necessidade perfeitamente, porque o serviço que a pessoa vai fazer, os trabalhos que vai fazer no computador, são trabalhos básicos, que não requer atividade maior do computador. Então, é isso. Isso aí que você tem que, né, ter essa ideia. Aí a pessoa foi lá, comprou um computador, eu vou utilizar AutoCAD, vou utilizar Photoshop, vou utilizar programas de design gráfico. Pronto, aí já acabou. Vai usar programas de design gráfico, coisas pesadas no computador, né? Banco de dados, então são informações pesadas no computador. Vai precisar de um processador potente, vai precisar de placa de vídeo, né? Potente. Então vai ser o quê? Um computador que vai ter muita atividade, muito processamento. E ele vai ter o quê? Vai precisar de uma fonte de alimentação com uma potência maior para poder alimentar bem esse computador que vai ter um consumo maior de energia. Tá? Então é isso aí que a gente tem que relacionar, a princípio, né, a potência elétrica. Tá? Mas aí, igual eu falei com vocês, daqui para frente a gente vai
montando um quebra-cabeça de informações, né? A gente vai encaixando as peças, né? Daqui para frente. Você vai ensinar que fonte usa para cada peça? Fonte? Como assim? Não entendi essa pergunta. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui em cima. Para saber identificar, saber onde aplicar ou não determinada voltagem. Não entendi essas perguntas não. Hoje em dia acaba não sendo muito utilizado, mas qual era a principal função daqueles estabilizadores? Não, o estabilizador usa sim bastante, né? O estabilizador você liga o estabilizador na tomada, porque ele é um equipamento que filtra a corrente elétrica, a corrente que chega da tomada, né? O estabilizador ele filtra essa corrente e tenta manter ela o máximo possível estabilizada no computador, né? Para não danificar os componentes do computador. Então, o estabilizador ele ajuda muito, né? Ajuda bastante. Beleza? Então, o estabilizador ele é necessário, sim. Estabilizador ou um filtro de linha, né? Ou até mesmo o no-break, né? Que o no-break ele é praticamente um estabilizador melhorado, né? Com função de autonomia. O que é autonomia? Autonomia é que se acabar a energia elétrica, ele tem uma bateria que ele tem por um determinado tempo autonomia em alimentar o equipamento, né, com energia elétrica, tá? É, normalmente 15 minutos. Tem até demais, né? Tem de meia hora, tem de uma hora. Quanto maior a autonomia do equipamento, mais baterias ele vai ter internamente, maior ele vai ser, né? Mais pesado. É um peso enorme esses equipamentos. E mais caro também, né, gente? Porque ele tem uma autonomia maior. Tá? Os no-breaks, geralmente, você vai encontrar eles mais em empresas mesmo. Eles são caros, né? É um investimento, na verdade. Principalmente em servidores, né? As empresas que utilizam servidores, que os computadores não podem desligar de forma alguma. Eles têm que ficar ligados o tempo todo e conectados à internet, etc. Né? Aí eles têm que ter um esquema de segurança e esquema de autonomia. Caso acabar a energia, os equipamentos que assumem o consumo da energia, por quanto tempo, se vai ter um outro backup, se um não aguentar, o outro entra. Então, você tem que ter todo um esquema, né, para manter esses equipamentos que não podem ser desligados de forma alguma nas empresas, com no breaks, né, e outras coisas também mais, né, internet que não pode, tem que ter mais de um link, porque se um link cai, o outro tem que assumir, né? Porque não pode ficar sem internet na empresa. Então tem várias situações, né? Várias situações relacionadas a servidores. Tá? No caso das residências, o estabilizador já atende bem, né? Para a proteção do equipamento, né? Do computador. Porque também a gente vai aprender mais à frente aí, né? O próprio estabilizador ele tem componentes eletrônicos nele que se caso ocorrer uma tensão, né? Uma sobretensão, uma sobrecorrente, né? Que seja muito alta por um tempo, por um período maior do que coisa rápida, né? Normalmente o estabilizador ele tem componentes lá que vão se queimar, né? E vai cortar a energia, né? Aí dessa forma protegendo o computador de vocês, né? O equipamento mais caro. Tá? Então é isso aí. O estabilizador ele é importante sim. Tá? Bom, questão número 5. Acabamos garrando um pouco nesse formulário hoje, mas foi até bom, né, gente? Que a gente está tirando bastante dúvidas aí, né? Para voltar a todo pique aí nas matérias que nós já vimos. Foi bom até acho que é Rodolfo, né, que está começando hoje. Está tendo bastante informação aí. Mesmo que fique perdido um pouco, né? Mas tem bastante coisa aí juntando, né? De informações que a gente já aprendeu. Então, a questão número 5. O que é frequência elétrica?
É a grandeza para medir a quantidade de ocorrências em um fato, de um fato em um período de tempo. Isso, perfeito. Perfeito. Então é a grandeza elétrica, né, que mede a quantidade de ocorrências, né, de um fato qualquer, né? Que no caso da corrente elétrica, o fato é o quê? É aquela oscilação de positivo e negativo. Então a frequência elétrica é uma grandeza que mede as ocorrências de um fato dentro de um período de tempo, que é o quê? Um segundo. Então a nossa corrente elétrica, ela oscila entre positivo e negativo 60 vezes em um segundo, que é os 60 Hz. Então está respondido aí a frequência elétrica, uma resposta ótima, né? Perfeita aí. Beleza? Bom, vou encerrar aqui, falta menos de um minuto. Vou encerrar o link aqui, que ele vai cair. Aí dentro de alguns minutos já mando o link renovado lá no grupo para vocês acessarem de novo. Beleza? Até mais.